Quem sou eu pra te julgar de você não sei. Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes. Bom dia, amadas irmãs. Estamos aqui juntas novamente para desfrutar do programa Mães Amorosas. E de início, desfrutamos dos provérbios. Hoje, 8 de junho, e o provérbio nos diz assim: a fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso incita. Provérbios, capítulo 16, versículo 26. E temos como título hoje: no suor do rosto comerás o teu pão. Adão atendeu à voz de sua mulher em lugar de obedecer à ordem de Deus de não comer da árvore do conhecimento. Como resultado, a terra foi amaldiçoada e em fadigas o homem obteria dela o sustento durante todos os dias de sua vida. Disse Deus a ele: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis, capítulo 3, versículo 17 e 19. Infelizmente, depois da queda, o homem passa muitas horas trabalhando para sustentar o seu corpo feito do pó da terra. Isto é, a fome do homem é quem o faz trabalhar. Mas o homem criado por Deus é mais do que simples matéria, pois ele foi criado pelo sopro do Deus Criador, o qual pôs a eternidade no seu coração. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Por um lado, o próprio Paulo afirmou que jamais comeu pão à custa de outrem. Antes trabalhou com as próprias mãos de noite e de dia, a fim de não ser pesado a ninguém. E também disse que se alguém não quer trabalhar, então não coma. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 8 até 10. Por outro lado, Jesus disse que não devemos andar ansiosos pela nossa vida, a vida da alma, quanto ao que havemos de comer ou beber, pois a vida vale mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Mateus 6, 25. A alma do homem não é material. Ela, juntamente com o espírito humano, tem um papel muito mais importante do que o homem viver somente para comer, beber e vestir-se. Portanto, não devemos nos inquietar com o dia de amanhã, mas devemos buscar, em primeiro lugar, o reino e a justiça de Deus, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Até amanhã com mais provérbios. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Valéria Helena Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente.
Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Sábado, leitura bíblica, Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 14. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. João, capítulo 1, versículo 14. 1 João, capítulo 1, do 1, versículo 1 ao 3. Ler com oração. Aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. O título do alimento diário de hoje é Crer na palavra do enviado de Deus. Há uma relação estreita entre a maneira como Jesus curou o cego de nascença com a palavra de Deus e sua aplicação em nossa vida. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. João, capítulo 9, versículos 6 e 7. O homem foi criado do pó da terra. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Portanto, o barro representa a natureza humana e a saliva de Jesus tipifica a palavra de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 4. O lodo aplicado nos olhos do cego representa a palavra alcançando o homem. João, capítulo 1, versículo 14. Dessa maneira, o cego foi curado. Após a cura, Jesus lhe disse para ir ao tanque de Siloé, que significa enviado. Isso nos faz lembrar da história de Naamã, o comandante sírio, leproso. Uma pequena menina israelita trabalhava em sua casa e disse à mulher dele que havia um profeta em Israel capaz de curá-lo. Por isso, o poderoso comandante foi até Samaria para ser curado. Mas, quando foi ao encontro do profeta Eliseu, este nem sequer saiu de casa para vê-lo. Apenas recomendou que Naamã se banhasse 7 vezes no Rio Jordão. O comandante sírio ficou indignado e estava disposto a ir embora. Porém, seus servos o persuadiram a obedecer ao profeta. Ele banhou-se 7 vezes no rio e foi curado da lepra. 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Portanto, crer no enviado faz as coisas acontecerem. Quando recebemos a palavra de Deus com fé, o Espírito nos unge para sair e pregar o Evangelho. Assim, os doentes são curados, os cativos são libertos e a vista dos cegos é restaurada. Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Isso acontece porque ao ouvirmos a palavra profética, Deus nos une a seu enviado. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Jesus Cristo é a palavra da vida e é a própria vida eterna. 1 João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. A palavra anunciada pelo apóstolo João como enviado de Deus era a palavra da vida, o próprio Jesus Cristo. Essa palavra surtiu efeito naqueles que creram, unindo-os ao enviado. Portanto, a palavra profética nos une ao apóstolo. Conectar-se ao enviado é conectar-se ao Pai e a seu Filho Jesus Cristo. Quando João anunciou essa palavra às pessoas e elas a receberam, todas passaram a ter comunhão com ele. Essa é a comunhão da vida. A palavra profética está promovendo a comunhão da vida
entre nós. Ao fazer a imersão na palavra, conectamos-nos com quem a profere. Assim somos unidos ao Pai e a seu Filho Jesus Cristo, como membros do corpo de Cristo. Essa palavra circula entre nós como a corrente sanguínea circula por nosso corpo. Todas as células recebem nutrição, oxigênio e o corpo permanece saudável. Nutrição associada ao oxigênio gera combustão. Para nosso carro mover-se, injeta-se gasolina e oxigênio na câmara de combustão. O pistão sobe e uma centelha é acesa pela vela, gerando uma explosão. Essa explosão fornece energia para fazer funcionar o motor e movimentar o carro. Da mesma forma, quando comemos, o alimento vai para o aparelho digestivo. No intestino, os nutrientes passam para a corrente sanguínea. Os pulmões fazem a troca de oxigênio, o qual é somado aos nutrientes, e assim acontece a combustão em cada uma de nossas células. Dessa forma, obtemos energia para viver. Espiritualmente, ocorre o mesmo. Como membros do corpo de Cristo, precisamos da palavra nutriente, que, unida ao espírito, oxigênio, faz a combustão acontecer, fornecendo-nos energia para pregar o evangelho do reino, edificar a igreja e trazer o Senhor de volta. Por isso, deixemos a palavra circular como vida entre nós. Bom dia, irmãs. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Que bom estar com vocês. Queremos agradecer aos nossos ouvintes por estar com a gente todos os dias aqui, desfrutando dessa palavra maravilhosa, né? Louvado seja o Senhor. Estamos abertos, como nós sempre divulgamos aqui o nosso telefone para contato. Estamos aqui para ajudar vocês, queridos ouvintes. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato com a gente, tá bom? Vou dar o telefone de novo. Programa Mães Amorosas, telefone 77991655819. Estamos ao seu inteiro dispor, amém? Muito bem, amadas irmãs, louvemos ao nosso Deus Todo-Poderoso para iniciar a nossa leitura bíblica de hoje. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, que o Senhor tem dispensado à igreja, o azeite está descendo para nós, a palavra revelada está sendo falada nos nossos corações, dando uma direção para nós e mantendo o candelabro aceso, né? Ó Senhor Jesus, o Senhor mantém as igrejas acesas pelo seu falar, né? Ó Senhor, dá-nos a direção para o momento atual. Senhor Jesus, obrigado pela leitura de hoje também, que nós possamos ganhar muita luz na palavra e também não ficarmos só na esfera do conhecimento, mas possamos praticar a tua palavra. Nós reverenciamos a tua palavra e nós queremos vivê-la no nosso dia a dia. Amém. Deus abençoe as irmãs que estão acompanhando o nosso programa e lendo a Bíblia com a gente. Amém, amadas irmãs? Como eu sempre gosto de dizer para vocês, né? Abram o seu coração para depois abrir a Bíblia, tá bom? Então você vai ganhar mais alimento, né? E mais luz do Senhor, amém? Com os corações já abertos, vamos ler o roteiro de hoje. 1 Reis, capítulos 3 e 4. Vamos lá. Salomão casa com a filha de Faraó. Versículo 1. Salomão aliou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó. Ele a trouxe à cidade de Davi,
até que acabasse a construção do seu palácio, da casa do Senhor e da muralha em volta de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifício nos lugares altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado templo ao nome do Senhor. Salomão pede a Deus sabedoria. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos. E Deus lhe disse: peço o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança. Não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal, pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Salomão julga a causa de 2 mulheres. Então, 2 prostitutas foram falar com o rei Salomão, apresentaram-se diante dele e uma das mulheres disse: ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa, somente nós 2 estávamos ali. De noite, o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite e, enquanto esta sua serva dormia, tirou o meu filho que estava do meu lado e o pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela, morto, nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho, o seu é o que está morto. Porém, a primeira mulher respondeu: não, o que está morto é o seu filho, o meu é o que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então o rei Salomão disse: esta diz: o que está vivo é o meu filho, e o seu filho é o que está morto. E a outra responde: não, o que está morto é o seu filho,
e o meu filho é o que está vivo. E o rei continuou: tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse: cortem o menino que está vivo em 2 partes, e deem metade a uma e metade a outra. Então se aguçou o amor materno da mulher cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei: ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo. Não o matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia: ele não será meu, nem seu. Podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse: entreguem o menino vivo à primeira mulher. Não o matem. Ela é a mãe do menino. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém, amadas irmãs? Que rico, né? Quero já compartilhar com vocês alguns pontos aqui do capítulo 3. Nós vemos logo no versículo 1 que Salomão faz aliança com o Egito, né? Que tipifica o mundo. Ele se casa com a filha de Faraó. Então, isso já não foi uma boa coisa que ele fez, né? Foi algo político, né? Mas ele fez uma coisa muito boa. Ele pediu sabedoria a Deus, né? E de uma maneira muito humilde, né? Ele falou para o Senhor que ele não passava de uma criança, ele não sabia como governar, que ele precisava da sabedoria de Deus para cuidar do povo de Deus, né? Ele reconhece que esse povo é o povo de Deus, né? E por ele ter pedido isso, o Senhor o atendeu. Então nós vimos aqui que o Senhor deu essa sabedoria para ele julgar o caso dessa mulher aqui, dessas 2 mulheres, né? Ele julgou com a sabedoria de Deus, né? E isso foi confirmado pelo povo, né? Eles sabiam que ele estava fazendo justiça e nele havia a sabedoria do próprio Deus, né? Capítulo 4, versículo 1. Os oficiais de Salomão. O rei Salomão reinou sobre todo Israel. E estes eram os seus altos oficiais: Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Elioref e Aías, filhos de Cisa, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era governador-chefe. Zabude, filho de Natã, era ministro e amigo do rei. Aizar era o encarregado. Adonirão, filho de Ábida, era superintendente dos que realizavam trabalhos forçados, né? Os escravos, né? Salomão tinha 12 governadores sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e ao seu palácio. Cada um tinha de fornecer durante 1 mês do ano. São esses os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Deker, em Macás; Saalabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã; Ben-Ezed, em Arubote, Socó e toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, que era casado com Tafate, filha de Salomão, em toda a cortilheira de Dor; Baaná, filho de Ailude, em Taanak, Megido e toda Bet-Seã, que fica perto de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até além de Jocmeão; Ben-Jeder, em Ramote e Gileade, nas aldeias de Jair, filho de Manassés, que estão em Gileade, e também na região de Argob, em Bazã, 60 grandes cidades com muralhas e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim; Aimaas, que era casado com Bazemate, outra filha de Salomão; em Naftali, Baaná, filho de Uzá, em Azer e Beolote; Josafá, filho de Parua, em Isacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã, e havia só um governador nesta região. Versículo 20. A prosperidade do reino de Salomão. O povo de Judá e Israel era tão numeroso como a areia que está na praia do mar. Eles comiam, bebiam e se alegravam.
Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam tributo e serviram Salomão durante todos os dias da sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 3.000 quilos da melhor farinha e 6.000 quilos de farinha, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, além dos veados, as gazelas, corços e aves bem tratadas. Porque Salomão dominava sobre toda a região e sobre todos os reis do lado de cá do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em toda a região ao redor. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, durante todos os dias de Salomão. Salomão tinha também 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros. Os governadores forneciam provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos que chegavam à sua mesa. Coisa nenhuma deixava faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes havia sido prescrito. A sabedoria de Salomão, versículo 29. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota dos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Olha, que riqueza, né, irmãs? O Senhor atendeu a oração de Salomão e lhe deu sabedoria, né? Sabedoria, inteligência fora do comum, né? Salomão era destacado entre os sábios, né? Era respeitado e o seu reino se firmava, né? Cada vez mais, porque a sua sabedoria era reconhecida por todos os povos, né? Graças ao Senhor, né? Pela sua fidelidade. Amém? Ó Senhor Jesus, eu me lembrei do versículo de Tiago, né? No capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz assim: como obter a sabedoria? Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Né? Então, nós vemos aqui que o Senhor deu essa sabedoria, né, para Salomão. E no Novo Testamento, Tiago também nos exorta, né, nos aconselha, né, a pedir sabedoria a Deus, né, que Ele dá a todos, né, que pedem a Ele, né? Então, que nós possamos buscar diante do Senhor, né? A sabedoria, que é o próprio Deus, né, irmãos? Né? Você que está lendo a Bíblia aqui, você está diante desta sabedoria de Deus, amém? Vamos pedir ao Senhor cada dia mais sabedoria para que a gente possa servi-lo de todo o nosso coração, né? Amém? Agora vamos ter continuação da nossa leitura bíblica, seguindo o nosso roteiro de hoje, com a irmã Lene. Bom dia, irmã Lene, é com você agora. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, vamos ler Salmos, capítulo 126, Provérbios, capítulo 16, versículos 26 e 27,
e Atos dos Apóstolos, capítulo 6, começando com os Salmos, que diz assim: Consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilos ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Agora Provérbios, capítulo 16, versículos 26 e 27. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. A escolha dos 7. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pérmanas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Estevão diante do sinédrio. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos de Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiram com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: Ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: Este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma leitura bíblica diária. Bom dia! Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor? Título de hoje: Em torno do único eixo. Recebam com carinho, Taíka Saleb. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11:3:
Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Essa é a ordem estabelecida por Deus no universo. Quando essa ordem é observada, tudo correrá bem. Assim, para se ter uma boa vida conjugal, é necessário que o marido não viva para si, mas para a sua cabeça, seu cabeça que é Cristo. Por outro lado, vivendo sob a autoridade e direção de Cristo, ele toma a dianteira em seu lar, especialmente no que concerne ao serviço a Deus. O marido deve assumir essa importante função de líder, não pela imposição, mas espontaneamente, por meio da vida de Deus que dele flui, por estar ele sob a autoridade de Cristo. Todavia, o marido não deve assumir a postura de centro do universo, exigindo que a esposa viva em função dele. Muito menos a esposa deve querer que o marido viva apenas para satisfazer-lhes os desejos. O casamento, portanto, não deve visar somente a satisfação da esposa ou do marido, mas, acima de tudo, a satisfação de Deus. Quando percebemos que Cristo deve ser o centro de nosso casamento, que o homem deve girar em torno do único eixo que é Cristo, vivendo para servi-lo, e que o papel da mulher é auxiliar o homem nessa tarefa, o casamento passará a ter sentido e teremos nele plena satisfação. Ó Senhor Jesus, venha ser o centro, Senhor, da nossa vida. Venha governar nosso casamento, nosso viver. O Senhor é aquele que põe ordem em todas as coisas. Nós queremos apenas nos sujeitar a Ti e viver de acordo com a Tua vontade, porque quando o Senhor está satisfeito, nós também estamos. Obrigada, Senhor, porque essa vida, essa nova vida, nos dá alegria e paz. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor. Ainda que dos homens e dos anjos as línguas eu consiga dominar, apenas como bronze que ressoa, eu sou o seu amor, em mim não tem lugar. Ainda que além disso eu profetize e alcance dos mistérios o saber, eu sei que sem amor posso ser tudo, porém meu tudo é igual a nada ser. Tão só 2 mandamentos tu me deste: amar a Deus e amar a meu irmão. Mas pobre é o meu amor em qualquer teste, e só em ti, Senhor, a profusão. Meu Deus, o teu amor é o meu caminho. No amor estou em ti, estás em mim. Mais excelente ele é que o fino vinho, e eu sei que o teu amor não vai ter fim. Ainda em mim que a fé seja tamanha, que eu possa remover uma montanha e deixa a multidão maravilhada. Eu sei que sem amor eu não sou nada. Ainda que meus bens ao indigente eu dei o corpo entregue ao fogo ardente, eu posso aparentar que sou perfeito, mas nada sem amor me traz proveito. Tão só 2 mandamentos tu me deste: amar a Deus e amar a meu irmão. Mas pobre é o meu amor em qualquer teste, e só em ti, Senhor, a profusão.
Meu Deus, o teu amor é o meu caminho. No amor estou em ti, estás em mim. Mais excelente ele é que o fino vinho. E eu sei que o teu amor não vai ter fim. O amor, as faltas cobrem multidão e apaga toda a nossa transgressão. O amor provém de Deus, o amor constrói. O amor, se ao medo vem, ele o destrói. Deus é o amor e o nosso sumo bem. Amor que amou primeiro e vai além. Prodígio assim de amor jamais foi visto. Que nada apague em nós o amor de Cristo. Não só 2 mandamentos tu me deste: amar a Deus e amar a meu irmão. Mas pobre é o meu amor em qualquer teste, e só em ti, Senhor, a profusão. Meu Deus, o teu amor é o meu caminho. No amor estou em ti, estás em mim. Mais excelente ele é que o fino vinho. E eu sei que o teu amor não vai ter fim. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Carmen Reis e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mais Amorosas. Bom dia, amado ouvinte, querida irmã. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Vamos ler um versículo aqui na palavra para que possamos orar. João 8, 36 diz: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. O Filho de Deus, hoje, o Senhor Jesus, pode nos libertar de toda e qualquer situação. Basta somente que creamos na sua palavra. Ele é capaz de nos livrar das nossas preocupações, das nossas ansiedades, dos nossos pânicos, das nossas enfermidades. Basta somente nós crermos na sua palavra. Amado ouvinte, você crê que você pode ser libertada nesta manhã? Abra o seu coração e fala comigo. Senhor Jesus, me liberta, Senhor. Me liberta da minha ansiedade, me liberta da minha preocupação. Senhor Jesus, me ensina a crer na Tua palavra. A Tua palavra pode me libertar. Amada irmã, qual é a tua situação nesta manhã? Está ansiosa? Está preocupada? Ore e fale: Senhor Jesus, me liberta da minha preocupação, me liberta da minha ansiedade. Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Quando nós oramos, amada irmã, querida ouvinte, o Senhor Jesus nos ouve. Ele nos socorre, porque Ele é o nosso libertador. Que Deus te dê um bom dia. Que você possa lembrar em todas as coisas, em suas ansiedades, em suas preocupações, que Jesus Cristo é o Senhor. Eu vou orar por vocês, crendo que Jesus Cristo é o nosso libertador. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor, nos colocamos nas Tuas mãos nesta manhã, porque confiamos na Tua palavra,
Confiamos que Tu és a verdade e a verdade nos libertará. Senhor, liberta-nos nesta manhã de toda a nossa ansiedade, de toda a nossa preocupação. Lançamos sobre Ti, porque cremos na Tua palavra. Senhor, abençoa a nossa querida ouvinte. Vai de encontro a ela nesta hora. Vai de encontro libertando. Vai de encontro dando descanso, dando paz ao seu coração. Vai de encontro a nossa amada irmã. Liberta a nossa irmã, ensinando a nossa irmã a confiar na Tua palavra, porque é Tu que nos diz: se o Filho nos libertar, verdadeiramente sois livres. Amado ouvinte, amada irmã, a palavra de Deus é fiel. Pode abrir lá em João 8,36 e você verá: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Que Deus te abençoe nesse dia, liberta o seu coração, que você possa cada dia confiar que Ele é o Senhor. Quem me conhece vem sondar. Tu sabes se me deito ou me levanto. De longe me trespassas o pensar e vês cada vereda e cada canto. Alcanças meu repouso e caminhar. A língua, o pensamento não foi ter, e Tu já sabes o que vou dizer. Envolves o meu ser completamente, acima do que posso compreender. E Teu saber é tão proeminente. Me sonda e me perscruta o coração, me prova, prova e leva pela mão. Vem ver se existe em mim caminho mau, e põe-me em Tua senda sem igual. O que não queres eu também rejeito, só Te viver me deixa satisfeito. O que não queres eu também rejeito, só Te viver me deixa satisfeito. Pra onde de Tua face de fugir, deixar o sopro Teu e assim partir. Se subo ao céu, lá estás nos longes ares, só Tua destra me há de conduzir. No abismo, na alvorada, em altos mares. Se penso em trevas de causar pavor, na luz virando noite a meu redor, eu sei que a sombra não vai ser-te escura. Pra Ti são ambas mesma criatura, sem nelas distinguir essência ou cor. Me sonda e me perscruta o coração, me prova, prova e leva pela mão. Vem ver se existe em mim caminho mau, e põe-me em Tua senda sem igual. O que não queres eu também rejeito, só Te viver me deixa satisfeito. O que não queres eu também rejeito, só Te viver me deixa satisfeito. maternal tu me tecias, eu era massa informe, já me via.
dias, e nada do que sou tu desconheces. Escritos em teu livro estão meus dias, és desde sempre e nunca te envelheces. Me sonda e me perscruta o coração, me prova e leva pela mão. Vem ver se existe em mim caminho mau, e põe-me em tua senda sem igual. O que não queres eu também rejeito, só te viver me deixa satisfeito. O que não queres eu também rejeito, só te viver me deixa satisfeito. O que não queres eu também rejeito, só te viver me deixa satisfeito. O que não queres eu também rejeito, só te viver me deixa satisfeito. O que não queres eu também rejeito, só te viver me deixa satisfeito. O que não queres eu também rejeito, só te viver me deixa satisfeito.